Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da Aurag. Esse é o primeiro episódio de uma série de podcasts que a gente vai fazer para entender um pouco mais sobre a carreira de bons profissionais da área médica e trazer as histórias que vão em encontro com a missão da nossa empresa, da Aurag Med, que é uma extensão da Aurag, especializada em consultórios e clínicas. E essa nossa missão é conectar pacientes com médicos comprometidos em cuidar da saúde deles. A nossa convidada de hoje é a doutora Caroline Zopas, que é médica formada pela Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, onde ela concluiu sua graduação em medicina em 2023. Realizou residência em oftalmologia no Hospital Regional de São José, o HMG, e posteriormente especializou-se em estrabismo e oftalmologia pediátrica pela Unifesp e a USP. Há mais de 2 décadas, dedica a carreira exclusivamente ao cuidado da visão de crianças e adolescentes, acompanhando desde o desenvolvimento visual, nos primeiros meses de vida, até o diagnóstico e tratamento de doenças oculares mais complexas. Além do atendimento clínico, possui ampla experiência em procedimentos cirúrgicos, com mais de 3.000 cirurgias realizadas, especialmente para correção de estrabismo. Carol, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Eu fiquei tão feliz quando vocês me chamaram, que a gente já fez tanta coisa junto, né, já trabalhou tanto junto, então agora bater um papo aí muito bom. Muito obrigada. Carol, eu queria que tu contextualizasse um pouco melhor a tua história, passasse brevemente por ela e explicasse o que te trouxe até aqui hoje, né? Então, eu fiz, medicina em Santa Catarina, entrei na faculdade Uhum. bem jovem, com 16 anos, já estava lá no primeiro ano de medicina, 16 anos. entrei com 16 anos. Na época, é que imagina, né, 1997, Uhum. era cedo. Hã, Aí eu me formei na Universidade Federal em Santa Catarina e fiz residência também em Florianópolis. Uhum. Hã, Depois disso fui para São Paulo, mas ainda na residência eu conheci meu marido. Eu sou nascida em Aham. Florianópolis, né, e ele caxiense me trouxe para cá. E aqui já estou há quase 20 anos, 19 anos. Certo. E assim, voltando agora, foram praticamente 3.000 cirurgias, 16.000 pacientes atendidos e 22 anos de medicina. Hum. Carol, qual foi o teu ponto mais alto e também o ponto mais difícil nessa tua carreira? Eu acho que o ponto mais alto, eu entendo que estou vivendo agora, assim, sabe. Uhum. No momento de carreira que a gente já consegue escolher, né, fazer algumas escolhas. Uhum. Hã, hã Tu diz mais específico em relação ao consultório? É, ao tempo, dedicado a cada paciente, a ter o consultório próprio, né. Eu Uhum. acho que eu acho que a gente está sempre subindo, né. Então agora eu considero que é o ponto mais alto. Uma evolução contínua. Eu acredito. E E o, é e o ponto mais difícil? Olha, eu vou te dizer que sem dúvida, quando eu fui morar em São Paulo, quando foi ali no ano foi 2003, 2006, eu Uhum. fui, porque eu comecei a residência em 2003, 2006 eu fui para São Paulo, eu acho que foi o mais difícil, porque eu fiz a faculdade em casa, morando em casa, a residência morando em casa. E aí Uhum. quando eu fui, assim, nossa, saí de Floripa, que na época ainda era uma cidade menor, e ir para São Paulo, achei que foi bem difícil, mas foi um momento que a gente cresce, né, na dificuldade ali que a Aham. gente cresce, foi uma época de muito amadurecimento também. Tem algum dia específico que te marcou nesse período que tu esteve em São Paulo? Vários, 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 assim, muitos momentos de dificuldade, assim, de estar sozinha num lugar, de não conhecer de ninguém, né, chegar, assim, numa instituição tão grande, assim, que eu comecei na USP, depois fui pra Uhum. Unifesp. É aquele choque, assim, eu tenho vários momentos, assim, mas eu vou dizer que um até hoje folclórico, assim, a gente Aham. lembra e ri, foi o dia que meu carro estragou no meio da Avenida dos Bandeirantes, às 9 da noite, e o celular não pegava, sabe, assim, então foi um dia que eu sentei no capô do carro e chorei, assim, sabe. Mas tudo é um O aprendizado, trânsito de né. São Paulo atrás de ti. Sim, porque quando eu fui pra lá não tinha Waze, não Uhum. existia, né, o celular mal pegava, imagina. Então, assim, eu fazia um mapa, eu tenho que fazer plantão em São Bernardo do Campo, daí eu fazia um mapa de como que eu tinha que ir, daí eu botava o mapa, assim, no colo e ia dirigindo. Olha,
Já se perdeu no meio de São Paulo, numa dessas? Muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes. E como foi essa época de plantões? Foi na residência, né? São Paulo foi um período da residência. É, eu já faz na faculdade a gente tem que fazer plantão já, Uhum, né, no doutorado ali a gente no na época que a gente é interno, né, doutorando, a gente uhum. já faz plantão. Na hora que eu me formei já comecei a fazer tanto os plantões da residência, quanto plantões extras até por uma questão de remuneração, assim, né. Uhum, E daí quando eu fui para São Paulo, daí eu conseguia fazer plantão como oftalmologista já, porque eu já era, uhum. né, estava fazendo uma especialização. Então era um pouco mais tranquilo, mas eu fazia muito plantão, assim, às vezes eu entrava quinta à noite no plantão e saía no domingo. Bastante. É. E além, né, dessa parte de plantões, como foi no início, na parte da residência, Uhum. principalmente, unir estudos mais as horas de plantão, né? Quantas horas eram exatamente na época? Semanais? Bah, eu não lembro direito, Gabriel, mas a gente fazia, eu não me lembro como é que era a escala, sabe? Mas nós éramos 9 residentes, né? Eram 3 anos de residência, 3 de cada ano. Então, nós éramos 9 que a gente tinha que cobrir o mês, né? Uhum, Então era bem puxado. Daí, assim, R1 fazia mais plantão que R2, uhum, né? E, ai, eu nem me lembro, acho que eram uns 4 por semana, assim, era bastante. certo. E assim, voltando um pouco atrás, né? Já a Carol, quando era adolescente, já pensava em ser médica? O que que te levou a essa carreira? Tu sabe que, eu tenho um tio, que é o irmão da minha mãe, que é o tio Sérgio, que ele sempre Uhum, foi, assim, uma inspiração, sabe, pra mim, de exemplo de médico, de profissional. Então, assim, desde pequena sempre, ele era sempre uma referência na família, sabe. uhum, "Ai, pede para o Sérgio, tô com dor no pé, pede para o Sérgio, tô com dor de cabeça". E aí a gente sempre teve muito orgulho, se inspirava muito nele, assim. E daí, o meu irmão fez medicina, né, o meu irmão é uhum, mais velho que eu, 3 anos. E aí, quando meu irmão entrou na faculdade, eu comecei a me despertar mais, assim, uhum. sabe. Então eu vou te dizer que eu me inspirei muito no meu tio e no meu irmão, sabe. Teve uma época que o meu irmão, logo que ele entrou, ele falou assim: "Vamos comigo lá ver umas aulas", e daí eu fui assistir umas aulas com ele na faculdade, e daí, dali pra frente foi só certeza, assim, do que eu Certeza. queria. É. E antes disso, tu chegou a cogitar seguir outra profissão? Tu sabe que eu queria ser médica veterinária. Médica veterinária. Aham, sim. Então sempre relacionado para a área da saúde, cuidar. É, sempre com o cuidar, né. Uhum. Sempre eu me lembro na infância de ser sempre médica veterinária, daí quando meu irmão entrou na medicina eu: "Ah, não, mas é aqui que eu quero também". E especificamente a oftalmologia, o que que te levou para a oftalmologia? Não, tu sabe que a oftalmologia foi no primeiro dia de aula do oftalmo, sabe, quando o professor começou a falar na faculdade, sabe aquele dia que tu tem um momento, assim, que eu fiquei parada, assim: "Gente, isso é muito legal". Uhum. E, apaixonada, assim, apaixonada na aula de oftalmologia. Eu era a pessoa que todo mundo queria os cadernos para bater xerox, porque eu copiava tudo, eu ficava assim, nem piscava. Foi ali, foi ali. Qual foi a primeira vez que teve contato com o olho que desmonta, né, que Tu sabe quando que foi na aula de anatomia, no primeiro semestre, a gente tem a parte ocular e a Uhum. gente tem um olho de boi, e a gente disseca o olho. Nossa, eu olhei aquilo assim: "Meu Deus, isso aqui é muito legal", levei pra casa e fiquei e mostrei para o meu pai, pra minha mãe, assim, apaixonada, assim, sabe. Então, Eu e eu lembro que uma vez eu te perguntei isso, o que veio primeiro, o estrabismo, as cirurgias ou a pediatria? primeiro veio a oftalmologia, primeiro veio a Uhum. oftalmologia. E aí, no dia da minha entrevista da residência, a minha preceptora, a doutora Eulina, olhou pra mim e falou assim: "Temos uma oftalmopediatra". Olhei assim: "Não, né, imagina, oftalmopediatra, não". Mas daí o estrabismo me fascinou. E Uhum. aí o estrabismo puxa a oftalmopediatria, não tem como, porque a maioria dos pacientes que tu vai atender no estrabismo são crianças, né. E daí então Uhum. primeiro veio a oftalmo, depois o estrabismo, depois a pediatria.
Então foi a sequência de primeiro ir para o oftalmo, É, depois ir para a área de operação e, por consequência, por ter mais crianças com estrabismo. daí tu vai gostando e agora, assim, eu vou te dizer que eu nem sei, eu acho que tem pesos iguais, sabe, Uhum. pra mim hoje. Durante todo esse período, então, de faculdade, residência, depois os primeiros plantões, teve uma pessoa em especial que te marcou, um mentor, alguém que te ensinou algo que tu traz até hoje no teu consultório? Ah, eu tenho 2 preceptoras, assim, que me marcaram muito. Uma foi a Cláudia, na residência, né, a Uhum. doutora Cláudia Leite, em Florianópolis, maravilhosa, assim, que me ensinou a operar, sabe, me pegou na mão, assim, e vamos aprender a operar estrabismo. E depois, quando eu fui para São Paulo, eu tive a outra preceptora, que é a doutora Márcia Tartarella, que, meu Deus, era ela muito, muito generosa, sabe, em ensinar. Uhum. E ela me levava junto para o consultório dela, que daí essa realidade de consultório é diferente, sabe? Eu vou dizer que aprender a atender paciente eu aprendi com a doutora Márcia. Ela me levava junto, eu ia para a Unifesp com ela me levava junto para o consultório dela, Uhum. e a gente ia, sabe, eu ia operar assim, ó, no Albert Einstein com ela. Era muito sensacional, assim, tipo, o estacionamento era mais caro do que eu às vezes eu pagava assim, meu Deus do céu, me doía pagar aquele estacionamento, mas eu ia porque é assim, ó, é um aprendizado, né, sem tamanho, né. Isso, hoje, se a gente for olhar as avaliações no Google, que não são poucas, né? É um dos principais elogios que te fazem, a forma de conduzir a consulta, que passa segurança, né? Isso é os É. próprios pacientes relatam. Então, tu acredita que isso veio um pouco da... Ah, eu aprendi com da- ela e eu encontro ela sempre e falo: "Não, meu Deus, né, eu devo muito essas minhas chefes para o resto da vida", assim. Certo. Isso É. mostra até a vocação da tua parte, né? De, mesmo o estacionamento doendo pagar, tu gostava de estar lá. Eu ia, mas olha, eu vou te dizer assim, ó, porque pensa se eu chegava lá com o meu eu tinha um Celta, um Celtinha, assim, eu chegava lá, assim, meu Deus, tinha até vergonha, tipo assim: "Não, meu Deus, esse manobrista vai me expulsar daqui". Mas eu ia junto com ela e daí às vezes o dia inteiro pagar o estacionamento lá não era fácil, mas, valia a pena. Em algum ponto surgiu dúvida sobre se tu realmente queria terminar? Surgiu dúvidas no momento talvez mais de estresse, Dúvidas, relacionados a se realmente eu quero seguir na oftalmologia, realmente quero seguir na pediatria, né? Seguramente. nunca tive dúvida, assim, sabe, porque eu tenho uma paixão pelo que eu faço. Nunca. Hum. E se teria algum conselho para a Carol de hoje, passar um conselho para a Carol que estava iniciando a faculdade naquela época? Olha, eu vou te dizer que essa pergunta, esses tempos eu vi num podcast, assim, alguém fazendo, né? E daí eu comecei a pensar um monte de conselhos. Tem vários conselhos Aham. para Carol lá dos 16 anos, para Carol da residência. Hoje também tem vários Vamos conselhos para. separar ainda o conselho para a Carol Ai, dar não, mas antes de entrar na faculdade, a então, Carol adolescente. pois então, mas daí eu fiquei pensando, né? Ah, eu falaria isso, mas eu pensei, quer saber? Eu acho que eu não tenho que dar conselho, porque todos esses perrengues da vida que eu passei me trouxeram aqui, sabe? Então eu acho que não, eu acho que tudo que a gente passa e erra e faz, não tenho conselhos, mas vou guardar pra mim, assim. Talvez vai, ir Uhum. mais na academia, É. se manter mais ativa, assim, né? Tu sente que as demandas junta tudo, né? Trabalho, estudar, em algum momento tomaram boa parte da tua vida. Nossa, total, né? Total. Muito, muito, assim, mas não me arrependo, sabe? Eu me Uhum. lembro uma vez que eu estava fazendo uma pesquisa científica e eu tinha que ir no sábado alimentar os ratinhos do laboratório. E daí eu tinha que alimentar os ratinhos, depois eu tinha que passar a medicação para eles. E daí tava assim, ó, eu acho que 35 graus em Floripa, o sol, assim, e eu olhei pra fora e pensei, tá todo mundo na praia, né? O que que eu tô fazendo aqui com esses ratos? E só que tu vê, né, passou, foi Aham. ótimo, eu fiz um trabalho, publiquei um artigo, sabe? Então, nem disso eu me arrependo. É. E como é que foi largar Florianópolis? Essa pergunta em específico, até a gente brinca, né, que o nosso sonho aqui é ir para Florianópolis em algum momento.
Pois é, porque na verdade eu saí de Floripa para fazer especialização em São Uhum, Paulo pensando em voltar, né, mas daí o Felipe se atravessou ali no caminho, então na verdade eu comecei a namorar o meu marido quando eu estava indo para São Paulo, então a gente pensou muito e uhum, conversou muito sobre a ideia da gente morar em Floripa ou morar aqui, né, no começo lá com 20 e poucos anos, mas assim, para a carreira, principalmente dele, aqui era um lugar mais uhum, promissor, sabe. Daí eu acabei um dos 2 tinha que abrir mão, né, uhum. acabei vindo. Carol, aí então, isso em Florianópolis, né? Quando tu veio pra Caxias, como é que tu atuou nesse início, né? Então, assim, porque quando, eu estava lá em São Paulo, daí eu já estava, assim, até bem estabelecida, sabe, trabalhando numa clínica grande que é o OSP. Uhum, Também sou muito grata ao meu chefe, né, o dono da clínica que abriu um espaço grande, né. E daí a gente estava nessa, assim, eu e o Felipe, como que eu iria vir para Caxias, né. Mas, tem uma demanda muito reprimida de uhum, oftalmopediatra, né, então surgiu a oportunidade no primeiro momento de eu trabalhar no hospital geral. E aí eu vim para uhum, trabalhar no hospital geral. E daí dali eu acabei conhecendo outros oftalmologistas e daí fui trabalhar numa clínica, e dali foi, mas foi muito assim, eu fui muito bem recebida, sabe, pelos uhum. caxienses. Me sinto já parte. E uma coisa até que eu acho que ficou da pergunta anterior aí, de toda essa jornada, tu acredita que existe equilíbrio nessa época de aperfeiçoamento, nessa época em que a gente está levando os primeiros tombos, né? Que tu falou que isso faz parte da formação. Tu acredita que tem alguma forma de equilibrar, até para os residentes, né, que estão escutando a gente? Ou tu acredita que é parte do processo? Ai, tu sabe que a gente tem uma diferença aí de 20 anos, né, que mais até da minha residência, eu vejo que mudou muito, né, as pessoas buscam, assim, mais um equilíbrio, né, até que eu brinquei, assim, que eu teria feito mais exercício físico na época. Hã, mas eu vou te dizer, sabe, que eu acho que a gente aprende na estrada de chão mesmo, né, eu tenho uma crença nisso, assim, sabe, que nessa época que tu tá ali é o momento, né, é o momento de tu fazer um monte de plantão, porque depois passa, né, se tu trabalha bastante nessa época, depois tu vai ter oportunidade de escolher, assim, sabe, é um período, Uhum. não é o resto da vida que tu vai trabalhar, assim, tanto, né. Não sei, Quantos anos de medicina? Em que ano tu veio para Caxias? 2008, comecinho de 2000. 2008. Uhum. Já é mais ou menos uns 5 anos na medicina. É, isso aí, Isso isso aí. aí. Uhum. Até quando tu trabalhando, qual foi o período que tu atuou no geral? Eu fiquei no geral até 2012, que foi quando eu engravidei do meu filho. Porque Uhum. daí como eu vou te dizer assim, ó, que foi uma época que como eu trabalhava muito na UTI pediátrica, na UTI Uhum. neonatal, não estava muito aguentando, assim, a pressão, sabe, de estar grávida e ver os bebezinhos ali doente, deu assim: "Bah, isso não tá fazendo bem pra minha Uhum. cabeça". Aí eu acabei saindo nesse período, sabe. E, Uhum. acabei não voltando, porque daí a vida foi me levando tanto trabalho de consultório, sabe, e não voltei. Mas eu confesso que eu sinto falta, sabe, Do- desse lado mais assistencial da medicina. É uma coisa que mais pra frente eu vou voltar a encaixar aí na minha vida. Notícias de primeira mão, então. É, mas eu sempre falo assim: "Ai, uma hora me chama, assim, sabe, isso me chama, Uhum. assim, esse lado assistencial, porque é muito mágico, sabe, é muito o a parte assistencial, assim, das pessoas de lidar com esse público, hã, é muito gratificante, Uhum. sabe. Então, quem sabe um dia, né. Claro. E como a maternidade mudou? Tu falou que atuava muito na área de pediatria, Uhum. oftalmologia pediátrica. Como a maternidade mudou tua forma de olhar para as pacientes, para os pacientes e para as famílias? Nossa, total, assim, totalmente, totalmente, sabe.
Até tem uma passagem assim que aconteceu Uhum. quando eu não tinha filho ainda, que eu estava explicando uma coisa para uma paciente e ela falou assim para mim: "A senhora não tem filho ainda, né?" E eu: "Não", eu só pensei, né: "Não tenho, mas a mesma coisa, né? Falaria do mesmo jeito." Bah, depois que tu passa pro outro lado, é totalmente diferente. Tu entender o sofrimento, a angústia de uma mãe, sabe? Aquilo que pra mim parece que para mim é tão óbvio, pra ela não é, e ela vai Uhum. sofrer com aquilo, sabe? E eu tenho que explicar eu acho, tenho certeza que eu me tornei uma pessoa muito melhor depois de ser mãe, sabe? Uhum. Recomendo ser mãe e pai. Quantos anos hoje tem teus filhos? Ela tem 12 e ele tem Tem 13. 13. Quase adolescendo, né? Tu fez como é que foi acompanhar a visão, né, dos próprios filhos? Nossa, tu sabe, Gabriel, que no começo eu não examinava eles Não assim. examinava. A primeira vez, a primeira consulta do Gui, eu levei ele para consultar com uma Uhum. colega minha, assim, não dou conta de atender. Daí agora eu atendo, mas também porque eles não têm nenhum diagnóstico, né? Aham. Certamente, se eu tivesse que conduzir, definir alguma conduta, não faria, não, não. Não faria. É. E o que te motivou a abrir o consultório próprio? Na verdade, quando eu trabalhava no consultório de colegas, né, Uhum. eu até tive uma proposta para fazer parte da sociedade. Mas Uhum. daí foi uma coisa bem de, da ponta do lápis, assim, sabe? De tu ver Uhum. que não seria uma boa questão financeira e que seria melhor ter um consultório próprio, né? Então foi aí que foi em 2010. Foi em 2010 que 2010, daí né? eu abri o meu consultório, ainda era ali na Avenida Rio Branco, Uhum. e foi ali que eu comecei a atender os convênios, né? E então o consultório teve um período que tu atendeu convênios, mais ou menos de quando foi esse período? Então, assim, quando eu cheguei em Caxias até 2010, eu atendia já convênios, mas num Uhum. consultório, que não era meu. Eu fiquei atendendo os convênios de 2010 até 2023. Ah, foram 13 anos, né? Uhum. Um período grande. 13 anos. E nesse momento, quando passou pela tua cabeça decidir ir pro particular? Já passava isso na tua cabeça antes? Foi um período de maturação de uma decisão? Aí eu vou te dizer que ali, depois da pandemia, eu tinha um volume tão grande de pacientes, sabe, que eu não estava dando conta da minha agenda. Eu não conseguia dar volta, assim, o paciente precisava retornar e eu não tinha horário. Uhum. Então, eu digo assim que eu não saí, eu fui saída, né, porque eu não tinha como, eu não tinha mais como, eu não dava mais conta de controlar a minha agenda. Então, Uhum. assim, se eu tivesse um imprevisto, tivesse que remarcar, aquilo era um problema, assim, sabe, porque eu não tinha mais um horário. E aí eu vi que eu precisava organizar de uma outra forma, sabe. Uhum. E daí com essa possibilidade de ter o consultório com consultas particulares, eu conseguia ter uma agenda que eu podia coordenar de uma forma melhor, né, um paciente que precisasse retornar, eu conseguiria administrar essa agenda de uma forma melhor. Então foi uma. E quando começou a passar isso pela tua cabeça? Depois da pandemia, ali por É, 2022? é, isso aí. Aham, porque daí foi um processo, assim, 2022, 2023, e daí para no final de 2023 começar de fato essa mudança, né. Teve algum ápice que te fez tomar essa decisão? Hã, Nessa época ali, eu comecei a fazer um trabalho com uma equipe, assim, que foi me ajudando. Eu queria um Uhum. trabalho, assim, para organizar essa logística da agenda, e aí com a gente conversando e analisando mesmo, né, a gente Uhum. viu que seria a melhor opção mesmo, sabe. Mas a gente tem que ter um empurrãozinho, né, eu tive, assim, uma equipe Uma que equipe. olhou para o meu negócio e viu: "Não, a gente tem condições de fazer essa migração". E o consultório da da tia Carol, né? Como a gente vai trazer depois, a Carol acho que vai mostrar um áudio bem legal ali. Foi tu que idealizou toda a temática dele?
que hoje é um grande diferencial, é um dos pontos que os pacientes, as mães mais destacam do Né. consultório. Eu brinco, assim, eu falo que a maior criança que tem lá sou eu, né, porque eu adoro, assim, a eu curto, assim, eu queria ter uma casinha, daí eu queria ter uma cozinha, sabe, ali pra eles, porque eu vejo quando a primeira coisa que eu fiz quando eu vim pra Caxias, que eu trabalhava nesse consultório desses meus colegas que abriram esse espaço pra mim, eu peguei um DVD portátil, e daí eu tinha na sala de espera, que era junto com a sala dos adultos, e eu deixava o DVD tocando, assim, na época era Xuxa, sabe, e daí eu Aham. lembro de um colega abriu a porta e falou assim: "O que que é esse DVD que as crianças estão hipnotizadas?". E eu vi que eu tinha que separar as crianças dos adultos, no sentido assim, ó, uma criança chegar para uma consulta e ver um adulto com curativo no Uhum. olho, é aterrorizante, né. Uhum. E se eles chegam, e se eles encontram um brinquedo, se ele sabe, tu já Um pouco muda lúdico. a energia ali, sabe. E daí tu consegue examinar uma criança que tá tranquila, de uma forma totalmente diferente, né. Esse é um ponto, inclusive, um dos mais elogiados também, retomando de Hum. novo esse ponto. O que tu acredita que faz a diferença na relação com a criança? Eu acho que tu já adiantou um pouco, né, mas na relação com os pais também. Então, muitas vezes a gente sabe que envolve expectativa, às vezes a mãe fica com todo aquele receio, né, às vezes a própria criança acaba absorvendo isso da mãe. Como é que é lidar com uma situação que tu depende além, claro, do diagnóstico, né, de realizar o trabalho, nessa situação de consultório? Sabe que eu acho que a gente precisa acolher, sabe. E a mãe que se sente acolhida, ela vai passar essa calma para a criança, sabe. Então, eu vejo que não só na medicina, mas eu acho que a gente precisa tanto de alguém que ouça a gente de forma genuína, sabe. Eu acho que se tu sentar e tu escutar o que a pessoa tem para te dizer, eu acho que já muda tanto se a pessoa vê que tu tá escutando, que tu tá prestando Uhum, atenção, sabe, que eu não tô ali pensando em outra coisa, sabe. E tu acolhe, tu fala: "Não, eu entendo a tua dor", sabe, eu entendo. Eu acho que isso, assim, é uma das magias da medicina, assim, sabe. uhum. Teve algum feedback que tu não esperava no teu consultório, Ai. que tu chegou um dia e falou assim: "O ponto de chegar é por isso que eu trabalho"? É, um deles é o áudio que eu te mostrei na hora que a Pode gente chegou. Queres que eu pegue? acho que sim, o áudio é super legal. Ai, que eu vou te dizer que é a coisa mais querida, né. E essa paciente tá há quanto tempo constando contigo já? Nossa, eu acho que ela tá agora com 7 desde um aninho. Desde um aninho. Uhum. Tô esperando pra ir na festa de 15. Vou colocar pra gente escutar. Uhum. Oi, doutora Carol, feliz aniversário pra você. Muito obrigada de você cuidar de mim, dos meus olhos, da minha família. Sempre acolher a gente da melhor e do jeito que você consegue. Beijo, Manuela. Esse áudio é muito bom. Isso aqui é ouro, né, não tem nada que possa ser melhor, né, do que: "Ai, eu recebo o vídeo deles, assim, ai, olha o meu Uhum. óculos", sabe, foto, presente, desenho, cartinha, ai, sabe. Eu Pra mim é o melhor a melhor a melhor recompensa, assim, sabe, não tem nada melhor que isso. Certo. E no consultório, tem alguma história, não precisa citar diretamente uma pessoa, mas é uma história que, da mesma forma como tu tem aquela algumas mais inusitadas, mais engraçadas, né, como é o caso É. daquele plantão, alguma história que tenha te marcado também no consultório? Hum. Nossa, tem tantas, Gabriel, tem tantas, mas eu vou te dizer assim, ó, que lá na residência, no ambulatório de estrabismo, teve um menino de 7 anos que veio, amblíope, sabe, que tem aquela Uhum. dificuldade mais de enxergar num olho que o outro, e foi a primeira vez que eu prescrevi oclusão e óculos, acho que é o meu primeiro paciente, assim, sabe. E a mãe ia toda semana, imagina,
um hospital mais longe da casa dela e tal, e em condições mais difíceis, assim, ela ia toda semana pra gente medir a visão e ele ia melhorando, sabe? E deu assim, gente, não é que funciona mesmo isso, não é que dá certo. E eu acho que foi o meu primeiro paciente, assim, que me marcou muito. E a minha primeira paciente, de consultório mesmo em São Paulo, que eu já tinha feito a especialização, que a mãe me pegou e falou assim: "Ai, devolve a minha filha viva". Deus meu, Isso eu antes de uma cirurgia? não sei, foi a primeira vez, assim, que eu pensei: "Meu Deus do céu, com 20 e poucos anos essa aí". E daí, aquilo me marcou, sabe, que eu pensei: "Nossa, que responsa, né". Uhum. Inclusive, hoje, tu tem algum ritual? Porque eu lembro que as segundas de manhã é o dia que tu opera, né? Aham. Tem um ritual que tu faz pra entrar no clima pra operar? Eu tenho, mas eu tenho até medo, porque, assim, bem maluca, né. Eu tenho, assim, sabe, eu gosto que seja tudo muito sério no bloco cirúrgico, assim, sem muita conversa, sem muita coisa. E um dia à noite eu sei os pacientes que eu vou operar no outro dia, e eu, antes de dormir, assim, eu fecho o olho e opero na minha cabeça. Eu digo assim: "O que que tu tá fazendo?". "Isso, eu tô operando aqui na minha cabeça". E eu vou operando todos eles, assim, eu vou entrar, vou fazer isso, vou fazer tal incisão, tantos milímetros, nã tá. Agora o segundo, vou fazer aí eu passo tudo e já faço um checklist, Uhum, assim. E daí, bom, quem trabalha comigo sabe, assim, que tem que estar uhum, tudo muito organizado, sabe. E tem uma coisa que é do cirurgião, tem uma rotina e tu tem que fazer aquilo, tu não pode, porque qualquer passo tu pode errar, né. uhum. Então tem que ter um checklist, assim, muito rigoroso, sabe. E eu tô ali e eu tô ali, assim, concentrada, não tem, assim, conversa, não tem, é aquilo ali. Então acho Mas que isso tu tem que manter a seriedade, hum, porque na hora que tu começa: "Não, eu faço aquilo ali todo dia", e tu pode pular passos, é onde acontecem os erros, né. uhum. Então é isso aí. Então o teu qual que é a tua ferramenta pra evitar que vire uma monotonia, né? Monotonia de, por exemplo, assim, às vezes eu vou cair no conforto, né, e o que te garante que tu vai sempre seguir o passo a passo? Olha, eu vou te dizer que acho que a gente tem que ter uma dose de humildade, né. Saber Uhum, que tu pode errar, né, e que se tu não estiver atento, tu pode errar. Então, acho que é isso, assim, que mantém, sabe, é uhum. um sei, acho que é um senso de responsabilidade, né. E qual que é a parte da cirurgia que ninguém vê? Porque tu falou, envolve todo um planejamento. O Aham. que que os pacientes, as pacientes normalmente não vê em relação à cirurgia? O pré. Eu vou te dizer assim, ó, que o pré da cirurgia de estrabismo, eu acho que é a grande arte, assim, sabe, Uhum, porque, a gente tem inúmeros tipos de estrabismo, sabe, eu digo, se fosse fácil, até hoje a gente não estava discutindo em congresso, né. E eu acho que ninguém vê é o planejamento mesmo, sabe, porque eu sento e calculo e planejo cada cirurgia, né, antes, né, eu tenho todo um uhum. roteiro, um script, elas não são todas iguais, né. Então acho que essa é a parte que ninguém vê, é o tempo que eu levo antes planejando o que que eu vou fazer naquele dia, que parece que é rápido, mas que foi um bom tempo antes planejando. E tem muitos isso é bem legal, porque tem como é que funciona esse processo do paciente descobrir que tem estrabismo e que vai ter que operar? É bem interessante, né, de várias formas, assim, a criança geralmente são os pais que notam, Uhum. ou os professores, mas eu tive um paciente faz uns 2 anos que eu achei bem moderno, assim, o jeito que ele descobriu o estrábico, que foi no nas reuniões online da empresa. Ele se olhava, e ele falou: "Bah, eu não tô me sentindo bem com isso, me sentindo inseguro", sabe. Foi bem bacana, assim, a gente operou, foi um foi, assim, um processo bem bacana. Eu tenho muita satisfação de operar adulto, sabe, porque a gente sabe o quanto que dói, né, o adulto ali que tem o Uhum. estrabismo e que às vezes se sente inseguro, assim, com essa situação. Então, apesar de que não é o grande público é o infantil, mas operar adulto me traz muita satisfação, assim, sabe, bem Inclusive, bacana. o meu foi tu que descobriu, né, numa é engraçado que eu tinha passado, então a situação é engraçada que eu passei o dia
pesquisando sobre estrabismo aquele dia. E aí começou a vir alguns sintomas, né? A gente pode Uhum. falar bem, vai no sol, fecha o olho. É, E aí eu não. fui falando, eu fui falar contigo assim, eu vi quando tu olhou, eu falei, ela olhou alguma coisa. Nossa, mas assim, tipo, lá na porta eu já vi assim, olha, que inusitado, não tava esperando. E tu acredita que chega adultos que não sabem que tem estrabismo? Ou tem suspeitas, ou é uma coisa que a pessoa vai percebendo ao longo da... Não, tu sabe que tem, porque às vezes o estrabismo se disfarça de outros sintomas, sabe? Um deles é a gente chama que é uma posição viciosa de cabeça. Uhum, Às vezes o estrabismo, a pessoa faz um movimento compensatório sem perceber. Às vezes, por exemplo, levanta o queixo, sabe? Ou uhum, vira a cabeça. E aí desse, ai, tô com torcicolo. E tu vai ver uhum. um estrabismo. Então, isso é até bem frequente, sabe? Então, às vezes a pessoa não sabe que tem e acontece. E como é que é esse processo de aceitar a cirurgia, né? Porque é uma cirurgia no olho, né? Para muitas pessoas Uhum, isso gera algum medo. Como uhum, é que é o processo, tu acredita, de primeiro aceitação, eu acho que tem que passar por uma uhum, aceitação, uhum. e depois o processo de aceitar a cirurgia, né? De evoluir, dar esse passo. O paciente adulto que vem para cirurgia já vem bem decidido, assim, sabe? Porque já teve aquele momento, assim, de se perceber, né? Uhum, Ou se sentir inseguro. E a criança, ela nunca vai aceitar a cirurgia, né? uhum, Eles vão chorando, a maioria. Mas é de os pais aceitarem a necessidade, né? Então, às vezes demora um pouco, sabe? E quando não é uma urgência que a gente pode esperar uns meses, uhum, assim, eu dou esse tempo para a família, sabe? E eu gosto de falar assim, ó, tem indicação de operar, uhum, vão para casa e conversem, sabe? Conversem entre vocês, ou se o pai não tá junto, vai, conversa com o pai, e às vezes daí a mãe vai para casa, daí vem na outra consulta com o pai, e daí, uhum, se a gente tiver que explicar 30 vezes a mesma coisa, a gente explica, porque a pessoa tem que estar segura, né? A família tem uhum. que estar segura, tem que estar o pai seguro, a mãe, às vezes a avó vai junto, e é isso aí, porque eu acho que tem que estar Uma decisão em assim, conjunto. eu sim, eu acredito nisso. E como agora, acho que boa parte quando tu vai operar o estrabismo de criança é a relação com os pais. Uhum. Qual a tua forma de lidar com os pais, né? Com as angústias, com os medos? É assim, ó, é entender, sabe? Respeitar, porque às vezes as mães vão ou me mandam mensagem, sabe? E que é uma bobagem, assim, é uma coisa que não é Uhum, nada. E que, só que para ela é tudo, né? Porque é o olho da pessoa mais importante da vida dela. Então eu acho que é entender, sabe? E se colocar no lugar, sabe? E eu vou dizer que eu, como mãe, eu sei que na hora que é com o nosso filho, uhum, dói, né? Então é isso, assim, acho que é acolher, é se colocar no lugar, é entender que aquilo é um problema para a pessoa, mesmo que a gente saiba que daqui a pouco é uma coisa que vai ser simples, que para mim é simples de resolver, uhum. mas para a pessoa não é, né? Então acho que essa é a grande questão aí. Perfeito. E quais são se tu fosse trazer para as mães algumas dicas de que elas podem observar na saúde ocular do filho delas? Tu sabe que uma coisa que mudou de quando eu entrei na residência para agora são as diretrizes de atendimento, né? Uhum, Então, de alguns anos para cá, a gente já tem bem claro, assim, que a primeira consulta oftalmológica deve ser feita entre 6 meses e 1 ano de idade. Tirando, exceto as crianças que são prematuras, né? Daí consultam antes. uhum, Mas as crianças que nasceram assim a termo, né? Que não foram prematuras e que não têm nenhuma outro diagnóstico, assim, de alguma outra doença sistêmica, elas devem consultar entre 6 meses e 1 ano. Mesmo que não se observe nada, sabe? Porque é ali uhum. onde a gente começa a diagnosticar. Então, normalmente se faz uma consulta, mesmo sem sintoma, entre 6 meses e 1 ano, e depois por volta dos 3 anos. 3 anos. Uhum. Falando em mudanças da residência até aqui. Agora a gente vai trazer um pouco para o lado da Aurag. Qual era a tua visão de marketing médico saindo da faculdade, ou durante a faculdade, para agora? Carol, né, que tem uma... É por causa que Educa eu os pacientes, passa bastante. é, é por causa que eu na idade da pedra, né, que eu fiz Aham. medicina, assim, então não existia nada. E eu me lembro que em 2010 eu fui para os Estados Unidos e eu olhei, assim, uns outdoor com propaganda médica. Uhum. E eu,
assim, meu Deus, mas o que que é isso? Médico fazendo propaganda? Porque ninguém Tu foi fazia. ensinada que não deveria fazer propaganda em algum Mas nem momento? se falava nisso, né? Imagina, não existia isso, assim, não tinha assim, a gente foi, educado para ir trabalhar numa instituição, né? Não tinha um consultório privado, não existia Uhum. nada disso. E quando eu vi, eu pensei: "Gente, mas que coisa estranha, médico no outdoor", né? 2010. Aqui ninguém fazia. E aí, enfim, daí tu vê como as coisas mudam, né. E eu me Uhum. lembro de conversar com meu marido assim: "Não, a medicina daqui 10 anos vai ser outra coisa, que não é a que vai mudar, né". E mudou completamente, né. E não existe um cenário de tu ser Uhum. médico e não ter uma presença digital, não tem mais como, né. Então Uhum. mudou totalmente, né. E, assim, o que que muito tu foi como é que começou essa tua área? Qual que foi tua primeira experiência com uma divulgação das tuas consultas, do teu trabalho? Ah, nossa, Gabriel, deixa eu pensar, que vocês vieram depois, que eu já Aham. estava meio calejada. Que foi a minha primeira eu não tenho recordação bem certinho como é que foi o primeiro, mas eu lembro que antes de trabalhar com vocês, eu tinha uma equipe, assim, que eu ficava muito insatisfeita por ser uma coisa muito impessoal, Aham. né. E aí, quando a gente se conheceu, assim, eu vi que ia ser um trabalho muito mais personalizado, né, Uhum. e voltado para o público da minha região, né. E por que que tu pensou em pegar uma empresa e não fazer por conta própria? É, porque a gente não consegue fazer por conta própria, tu sabe que não tem, né. Eu acho, assim, que ou eu vou me dedicar a ser médica e trabalhar e Aham. sabe, a gente tem que terceirizar algumas coisas, porque não tem como, né. E e assim como a gente vai operar o olho com o especialista, a gente vai fazer marketing com uma equipe Uhum. especializada, né. E é outra coisa, outra história. Tem alguma coisa que tu acredita que não se terceiriza por uma empresa? Na tua comunicação, no teu marketing? Ah, eu o que eu falo eu não posso terceirizar, né, então os textos que eu faço no meu Instagram, eles vêm todos da minha cabeça, assim, sabe, isso Uhum. eu não abro mão. Bom, tu sabe, né. Sim, sim. Agora, o resto, assim, tipo, mexer ali no enfim, no Ads, no Meta, aí não tem como. E qual que tu acha que foi o principal motivo que te levou a nos procurar aquela época? Foi isso, assim, sabe, eu queria um atendimento mais personalizado, sabe, e Uhum. mais, customizado, né, para o que eu precisava. E foi isso que vocês fizeram, né. Contextualizando, a gente fez todo um trabalho, né, voltado para secretária, para atendimento. O que que tu acredita que fosse colocar, assim, antes do trabalho da Aurag e depois? O que que foi as principais mudanças que tu viu? Tu sabe que quando a gente fez o CRM ali, né, de Uhum. analisar, as pessoas quantas pessoas entravam em contato, eu fiquei assim: "Meu Uhum. Deus, é tudo isso de gente", quando tu me falou: "Ai, tem tantas mensagens por dia", eu: "Meu Deus". Olhar para isso, sabe, olhar para os números, né, de quantas Tu pessoas achou que a que Cris atendia tanta gente assim naquela época? meu Deus, não fazia ideia. Não, que loucura, né. Aham. E disso, assim, sabe, quantas pessoas que entram em contato, quanto tempo a gente leva para responder, sabe. Eu acho que olhar para dentro, Uhum. ali, do dia a dia, é acho que o fundamental, sabe. Uhum. E se fosse definir um único ponto, o que que tu acredita que foi o maior diferencial da Aurag pra ti? Eu acho que é isso, assim, é de vocês estarem presentes de verdade, sabe, de vocês irem lá Uhum. e ver o que acontece, sabe. Eu acho que é isso aí que é o grande diferencial, é o estar junto, né. Uhum. Ótimo. E o que que te faz buscar? Porque eu lembro que na época que a gente iniciou o trabalho lá, já tinha muita coisa, já tinha site, já tinha Uhum, SEO, uhum, trabalho de artigos, tu já tinha um bom posicionamento, já tinha todo um nome que tu tinha construído ao longo do uhum. tempo. O que foi o motivo que mesmo já estando bem, te fez procurar novas soluções, novas formas diferentes de fazer? É que eu acho que a gente nunca tá pronto, né. Eu tô Uhum, sempre buscando alguma coisa, e a gente tem que estar sempre tentando melhorar, né, não dá pra gente se acomodar, assim, tá bom assim, né. Então acho que a gente tem que estar o tempo inteiro
tentando ter um site melhor, ter um marketing melhor, sabe? Eu acho que é isso, assim, eu acho que é sempre tentando aprimorar, né? Uhum. E trazendo assim um pouco mais pro lado agora pessoal da Carol. Uhum. Quem é a Carol fora do consultório, fora da medicina? Ah, eu sou uma nerd, uma nerd. Eu gosto de acordar cedo, ir pra academia, e daí trabalhar e voltar pra casa e dormir cedo. Gosto de fazer tema junto com os meus filhos, assim, sabe? De participar, assim, na escola. Eu acho que eu sou bem ativa, assim, de estar junto com as crianças, sabe? Acho que é isso, assim. Vida mais pessoal. Nossa, Sim. sim, sim. Gosto de estar ali em família, com meu marido, com os meus filhos, e gosto muito de viajar. Vocês sabem, né, que de vez Uhum. em quando de vez em quando a gente não tá aí. Qual o melhor lugar que tu conheceu? Que talvez tenha te trazido alguma Gabriel, coisa, que tenha te tocado algum ponto que mudou, né, tua forma de ver as coisas. Gabriel, eu vou te dizer assim, ó, que eu acho que nossa, que pergunta difícil. Eu gosto bastante de viajar. Vou te falar de uma das últimas que a gente fez, que a gente foi pra Turquia, e eu Uhum. fiquei muito impressionada com a cultura, assim, sabe? Fiquei impressionada. Andou de Fiquei balão? não. Não. Mas assim, eu vou dizer que o muito diferente, assim, são, quando a gente foi também ali para os Emirados Árabes também, que a cultura é tão Uhum. diferente. Mas eu vou dizer que acho que a próxima vai ser a que mais eu vou gostar, sempre é a próxima, né. A próxima. E assim, hoje tu acredita que tu tenha atingido todos os teus sonhos ou tem algum sonho que tu acha que ainda tá por haver, assim, que tu tá correndo atrás? Profissional. Profissional e pessoal. Normalmente eles andam juntos, né? Eles É. andam Não, alinhados. eu vou te dizer que é uma coisa esse que a gente falou antes, que é do lado assistencial da medicina, sabe. Que quando a gente chega, assim, na que eu tenho meu consultório próprio, eu faço muito a minha rotina do jeito que eu quero, mas eu sinto falta do lado assistencial da medicina, Uhum. sinto. Esses dias fui jantar com os colegas e falei, todo mundo ficou me olhando, assim, tipo, acho que deve ser louca, né. Mas você chega na medicina e quer voltar, mas assim, mas tem um lado, assim, que eu fiz faculdade pública, eu trabalhei muito no posto de saúde, Uhum. sabe. Então esse lado é muito satisfatório, assim, muito recompensa muito, sabe. Uhum. E assim, já encaminhando para o final agora, tem alguma leitura que tu indica para quem tá lendo um livro que te Hã, trouxe pontos que para ti são importantes? sabe que meu Deus do céu, vamos pensar. Um livro que eu vou te falar do o último que eu li, que foi A Geração Ansiosa, sabe. Eu Uhum. acho que é um tema muito atual, tá. Acho que toda mãe e pai deveriam ler, sabe. Dessa reconfiguração da infância, das crianças tão conectadas, sabe. Agora, uma notícia recente que a França vai proibir as Uhum. mídias sociais para os menores de 15 anos, então eu acho que, graças a Deus, vamos começar a achar um equilíbrio nisso. E Uhum. eu acho que é um livro que todos os pais deveriam ler. Agora, surgiu o ponto, desde o momento que tu começou a atender, tu sente, acho que hoje as crianças estão cada vez mais expostas às telas. Nossa. Tu vê alguma piora na visão precoce por causa das Ai, telas? sim, sim, mas isso até não é um dado do meu consultório, é um dado Uhum. mundial, assim, do aumento da miopia, né. Então a ideia é que em 2050 metade da população seja míope, em função desse exagero das telas, né, da visão do esforço tão grande da visão de perto. Então Uhum. isso é um problema mundial, né, que quando eu entrei lá nos primórdios não existia, né. E quais são algumas dicas, né, que tu pode dar para as mães em relação a isso, as telas, para evitar problemas Olha, de visão? eu falo todo dia isso exaustivamente, assim, nunca passar de 1 hora por dia de celular, sabe, as crianças, Uhum. eu acho que, não dá, não dá, 1 hora, assim, é o limite, controla e a gente mesmo se perde no tempo de tela, então controla, coloca um limitador de tempo, um aplicativo, hoje em dia tem tantos, né, que tu pode controlar o tempo de tela do teu filho ali, eu Uhum. acho que isso é uma coisa, assim, fundamental e muito problemática que tem acontecido, né. Certo. Para finalizar, Hum. profissionalmente, o que que a gente pode esperar da Carol nos próximos meses?
até os Ah, próximos nos anos, próximos assim. Falou muito da meses. assistência social. Isso aqui é meu coração tá me chamando, mas nos próximos meses a gente tem novidades aí, a gente andou fazendo umas compras, uns investimentos no consultório e ainda nós temos novidades, assim, na Novidades. tecnologia, na parte da tecnologia. Eu vi os stories lá. Isso daí o pessoal vai ter que ir lá pro perfil da Carol. Qual que é tua bio, Carol? É Carol, Teu Carol arroba. Zopas. Aham. Certo, então. Quer conferir os novos investimentos da Carol, tem que dar uma olhada. A gente vai deixar no ar. Isso aí. Eu acredito que uma das perguntas que para nós é importante, né? A gente falou no início do nosso podcast que a missão da URAG é conectar pacientes que estão precisando de um bom médico, Uhum. médicos que estejam realmente comprometidos em cuidar da saúde. Agora, uma pergunta bem direta: qual que é a medicina que tu acredita? Eu acredito na medicina baseada na ética e no comprometimento com o paciente, sabe? Eu acho que a gente tem que ser comprometido. O, o lucro, o financeiro vai vir depois, sabe? Eu acho que o médico que entra na faculdade esperando ficar rico não está indo por um bom caminho, sabe? Eu acho que a medicina, que tu está comprometido com o outro ser humano que está ali sentado na tua frente te pedindo ajuda, essa é a medicina de verdade, essa é que eu acredito. Muito bom. Carol, gostei muito da tua resposta. Eu queria deixar o agradecimento por tu ter tirado esse tempo hoje para estar conversando com a gente, tanto meu quanto do Henrique. Agradecer também o pessoal do Bradocast, Bruno, que auxiliou a gente. E com certeza vai ser muito bom se a gente puder ter conversas futuras, né? Te ver aqui Sim. novamente. Então tá certo, que bom, um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês e ver o crescimento de vocês, muito bacana. Parabéns. Certo? Para você que nos acompanhou, nosso também profundo agradecimento e nos vemos na próxima. Tchau, tchau!